se reuniram então ali e chegaram na conclusão de que não iriam achar nada contra Daniel, nenhuma acusação contra ele, a não ser na lei do seu Deus. E eles então bolaram e redigiram ali um documento, onde dizia ali que no prazo de 30 dias, nenhum homem do reino poderia fazer qualquer petição, pedir qualquer coisa a qualquer outro homem, a qualquer Deus, não podia orar, somente ao rei Dário. Daniel 6:7, porque quem assim fizesse seria lançado imediatamente na cova dos leões famintos. E então, com aquele decreto já prontinho, eles levaram e persuadiram o rei, e ele assinou o documento. Daniel, quando soube que aquele edito tinha sido assinado, ou seja, ninguém do reino poderia adorar, não podia orar, não podia pedir nada a Deus em oração, somente a Dário. Contrariando ali toda a lógica, irmãos, o que Daniel fez? Ele foi para sua casa orar, porque ele sabia, porque ele cria que somente Deus poderia mudar aquele quadro. Assim também o inimigo, ele vai usar de artifício e estratégia para você não orar, vai dizer que você não tem tempo, vai dizer que você não sabe orar, e que Deus não vai te ouvir, ou que você está em pecado e Deus só ouve santo, portanto não adianta orar. Mentira, porque Deus ouve um coração quebrantado, um coração arrependido. Às vezes nós pecamos, irmãos, mas nós arrependemos, meu Deus, me perdoa, eu pequei, eu não vou fazer isso mais. E quando você confessa, quando você pede perdão, Deus sonda o seu coração e te perdoa, e esquece. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, aleluia. Assim como Daniel, irmãos, contraria a lógica, abra sua boca, fale com Deus, porque Ele pode mudar a situação ruim que porventura você estiver enfrentando hoje, mesmo na morte, mesmo na cova, na boca do leão, Ele, Deus, estará com você, estará conosco. Mas então aqueles homens, eles sabiam que Daniel orava todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, com as janelas do seu quarto abertas para os lados de Jerusalém. E aqueles homens ali então ficaram vigiando, com o intuito de pegá-lo, de pegar Daniel no fraga, para poder contar para o rei. E eu gostaria aqui de fazer mais uma pequena reflexão. Será que o nosso vizinho, lá na nossa casa, lá no nosso lote, será que se ele vigiar, ele vai ver nós, pelo menos, cantando um louvor a Deus? Orando? Ele é crente mesmo. Será, irmãos? E lá no nosso trabalho, todos sabem que nós somos servos de Deus? Porque o diabo está te vendo. Irmão Fabrício, no ano de 2003, lá no meu trabalho, no Corpo de Bombeiros, eu estava passando por uma luta tremenda, uma luta violenta. Mas Deus já havia me dado a vitória, e era uma coisa tremenda, impossível aos olhos humanos. E Deus havia me dado a vitória e havia já até confirmado. E um belo dia eu cheguei da rua de uma ocorrência, juntamente com a minha guarnição, subi para o meu alojamento e deitei na cama ali, descansando, esperando o acionamento de uma nova ocorrência. E eu deitado ali, deitei com a mão na cabeça e fiquei ali meditando no que Deus havia feito por mim. Só que havia sido transferido para ali, irmãos, um sargento, o qual eu havia conhecido em um outro batalhão, na época que eu fiz o curso de soldado. E aquele homem era espírita, ele se chama Alair, todo mundo sabia. E eu ali então deitado, em silêncio, meditando nas coisas que Deus havia feito por mim, e aquele homem passou por trás de mim, e com a voz bem sutil, mansa, suave, quase rouca, ele passou e falou assim: ah, Milton Campos, para de pensar que todos os seus problemas já foram resolvidos. Irmãos, eu arrupiei o corpo todo, eu detectei ali o diabo, irmão.
E eu olhei para trás assim, vi que era ele, e falei baixinho comigo: ah, Satanás, você está derrotado, Jesus já me deu a vitória. Não se engane, irmãos, o diabo está te vendo. Você está de pé não é por mérito seu, mas é por mérito de Jesus, que te toma pela mão e te diz: eu te ajudo, eu te levanto, confia em mim. Aleluia. No Salmo 34, versículo 7, está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Não basta, irmão, você ser só crente. Os outros aí fora precisam ver que você é crente, através do seu testemunho, através do seu modo de ser, através do seu modo de falar, através do seu modo de andar, através do seu modo de vestir, em você falar de Jesus para as outras pessoas. Jesus é bom, Jesus é o Filho de Deus, Jesus perdoa o pecado, Ele quer te levar para o céu. Porque os inimigos viam isso em Daniel. Então eles foram ali até o rei e disseram: ó rei, tu não assinaste um decreto onde se dizia que no prazo de 30 dias ninguém poderia pedir nada a qualquer outra pessoa, a qualquer outro rei, a qualquer outro Deus? Tu não assinaste um decreto? Assinei sim, é verdade. Pois é, porque Daniel fez pouco caso de ti e desprezou o seu decreto. Ele está lá orando, ó. 3 vezes ao dia ele ora. E pelo decreto que não pode ser mudado, ele deverá ser lançado na cova dos leões. Irmãos, está escrito, irmãos, que o rei Dário, ele ficou muito triste e ficou penalizado quando ele ouviu isso. E de manhã até de tarde, está escrito que o rei trabalhou politicamente com o intuito de livrar Daniel daquela sentença de morte. Assim também foi conosco, porque o nosso inimigo nos acusa diante do rei, diante de Deus, mas o rei Jesus já trabalhou por nós e nos livra da acusação. Romanos 8, versículo 1, portanto, não, agora nenhuma acusação a mais para nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas no caso de Daniel, aquele decreto assinado, ele não poderia ser abrogado. Além do mais, Deus tinha algo maior para realizar ali através do seu servo. Então, irmãos, Daniel, ele foi lançado na cova daqueles leões famintos. Só que o rei Dário antes olhou bem nos olhos de Daniel e falou: o teu Deus, a quem você ora continuamente, Ele te livrará. Até o rei sabia que Deus recompensa quem é fiel, porque o nosso Deus é poderoso. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, ela não vai te afogar. Ele também te livra da boca do leão. Quantos livramentos Deus nos dá, irmão, mas Deus não fica querendo aparecer, te falando, te mostrando, não. Aí depois, lá na frente, você vai olhar para trás e você vai ver: puxa vida, como Deus me guardou, como Deus guardou minha esposa, como Deus guardou os meus filhos. Deus não permitiu que eu fizesse aquele empréstimo no banco. Oh, Deus maravilhoso! Nós só vamos perceber depois, quando passa, nós olhamos: nossa, que livramento que Deus me deu. Pode nos acusar, irmão, mas não pode nos condenar. Pode nos roubar, mas não pode nos matar. Porque a nossa vida, a nossa alma, ela pertence a Deus. E o rei então foi para o seu palácio muito triste por não ter podido livrar Daniel. Aqueles inimigos ali, com certeza eles festejavam. Mas o rei, está escrito que ele não comeu, não bebeu, ele passou a noite toda em claro, em jejum. Então o dia começou a amanhecer, estava um pouquinho escuro, mas logo que o dia raiou, Dário se levantou depressa e correu ali até a cova. Daniel 6:19. E ele chegando ali na boca daquela cova ali, ele gritou assim um pouco triste, com a voz, eu imagino, com a voz um pouco rouca: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem continuamente serves, Ele tenha podido te livrar da boca dos leões,
pois pôde sim, irmãos, porque Deus é fiel com quem se mostra fiel a Ele. Em Apocalipse 2:10, parte B, está escrito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Daniel então gritou lá do fundo daquele buraco: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque não foi achado nada em mim, ó rei. Os leões não me fizeram dano, porque não foi encontrada em minha inocência perante ti e perante Deus. Eu não fiz nada de errado. Em Daniel 6:23, está escrito que então o rei determinou que ele fosse imediatamente retirado dali. E então o rei ali, vistoriando ali o seu corpo, viu que ele não tinha nenhum dano, não tinha nenhum arranhão, nenhuma mordida. Eu posso imaginar, irmãos, ali do lado, aqueles acusadores ali de boca aberta, sem entender nada, e o rei ali alegre por Daniel estar vivo.